Muito boa tarde a todos. Eu sou Isabel Neri, sou jornalista, sou vice-presidente do Sindicato dos Jornalistas e estou hoje aqui para moderar mais uma iniciativa do evento OED, 30 anos de tertúlias da empregabilidade na deficiência, que arrancou dia 29 de Abril, aliás, peço desculpa, e termina a 27 de maio. A OED, a Operação de Emprego para Pessoas com Deficiência, é um serviço do Instituto de Emprego e Formação Profissional da Câmara Municipal de Lisboa e da Fundação Liga, que trabalha há mais de 30 anos no apoio ao emprego de pessoas com deficiência nos mais variados setores de atividade. Em Portugal temos cerca de 2 milhões de pessoas com deficiência e cerca de 13 mil inscritas como desempregadas. Se o desemprego é dramático na população em geral, na população deficiente é seguramente um risco social. Por isso, na tertúlia de hoje, o tema será testemunhos de empresas que contratam pessoas com deficiência. E vamos falar sobre o acompanhamento da OED às empresas na seleção, recrutamento, contratação e apoio à pós-contratação de pessoas com deficiência. O objetivo é dar a conhecer às empresas o apoio que conseguem através desta instituição enquanto parceiros. Para isso, contamos com a presença de Ana Pinto, da People Experience Owner da EDP, Paula Lubinho, da Diversidade, Inclusão e Parcerias Institucionais do El Corte Inglês, e da Constança Ventura, CEO da Nanarela. Toda a sessão será também transmitida com a ajuda de um intérprete de língua gestual. Cabe-me, antes de mais, agradecer a todos a presença, dizer também que pode ser acompanhada através do YouTube em direto no site lisboa.pt live da Câmara Municipal de Lisboa e nos canais Vimeo, para quem tiver interesse em acompanhar-nos, que esperemos que sejam muitas pessoas, porque o tema é, de facto, não só interessante como, enfim, enquanto jornalistas, posso dizer que está na ordem do dia, na medida em que temos nova legislação, enfim, a legislação não é exatamente nova, mas demorou muito tempo a entrar em vigor e temos legislação que está agora finalmente em vigor, embora tenha aqui um período de adaptação para as empresas, mas que é a legislação que exatamente incentiva no sentido em que obriga também, podemos dizer talvez desta forma, as empresas a terem cotas de empregabilidade para pessoas com deficiência. Eu gostava que fosse um debate, enfim, animado e com algum ritmo e, portanto, vou lançando algumas perguntas e depois vamos trocando ideias. Gostava de lançar a minha primeira pergunta à Paula Lubinho, porque o El Corte Inglês já deu emprego a mais de 200 pessoas com deficiência. E eu gostava de lhe perguntar porque é que é importante para a vossa empresa darem trabalho a pessoas com estas características? Isabel, em relação ao El Corte Inglês, isso faço sempre questão de no início de cada intervenção fazer referência. Nós contratamos pessoas com deficiência ou incapacidade desde a nossa existência cá em Portugal, porque era uma fonte de recrutamento e o contacto que temos com as instituições parceiras sempre foi encarado como uma fonte muito válida de recrutamento. Portanto, o princípio de todo este trabalho no âmbito da inclusão, concretamente em relação à OED, já existe desde 2006, mas na contratação de pessoas com deficiência, muito antes. Portanto, temos 15 anos de parceria com a OED, mas na realidade contratamos pessoas com deficiência desde que abrimos aqui em Portugal, desde 2001. Então, já agora peço desculpa interrompê-la já, mas fazer-lhe uma pergunta que eu acho que é importante para quem nos esteja a ouvir. Porquê é que uma empresa quer ou pretende ou procura contratar uma pessoa com incapacidade ou deficiência, como disse? Portanto, o que é que está no objetivo das empresas para tomarem essa iniciativa? Eu só posso falar em relação ao El Corte Inglês. Claro, como empresa. Como empresa e com a experiência que temos. Concretamente, nós começámos por contratar pessoas surdas, porque na altura, e ainda tem, mas na altura, a Casa Pia, atualmente Centro de Recursos Casa Pia, tinha um curso muitíssimo bom na formação em cozinha. Todo um curso
específico de restauração, concretamente para formação de cozinheiros. E num dos contactos que fizemos com eles, nesse âmbito do curso de cozinha, só posteriormente é que nos apercebemos que, sim, eram jovens formados em cozinha, só que tinham uma característica muito, muito especial, eram todos surdos. E a nossa grande caminhada e descoberta começou por aí. Isso é muito interessante, vocês não foram à procura de deficientes, Não, vocês não. foram à procura de pessoas com determinadas características laborais. Exatamente. Que, Isabela, por coincidência, digamos, nesse caso que me está a contar. Não se falava em contratar pessoas com deficiência, não é? Portanto, estamos a falar de há 20 anos. Mas isso depois também não vos inibiu? Não, porque depois começámos realmente a constatar que era uma fonte de recrutamento tão válida como qualquer uma outra. E começámos exatamente pela comunidade surda. Foi um princípio. Claro que nestes anos todos houve aqui um grande desenvolvimento, nomeadamente no que são com o contacto com outras deficiências e incapacidades, mas o princípio foi esse. Portanto, para nós nunca houve, até porque ainda não existia a questão legal que leva que realmente neste momento haja essa obrigatoriedade, nunca houve, portanto nunca tivemos preocupações nesse sentido. Queríamos era bons profissionais, queríamos contratar as melhores pessoas antes de qualquer outra coisa, as melhores pessoas. E por isso fomos a todas as fontes de recrutamento às quais nós podemos recorrer. Então, já agora, se puder, porque acho que também era importante ficarmos a saber um bocadinho mais sobre isso, dizer-nos um pouco sobre quais são as especificidades do recrutamento de um deficiente, até porque exatamente, no fundo, já tem esta experiência bastante longa, não é? A vossa empresa, portanto, talvez nos possa dar aqui já um olhar mais global, não é? Temporal, pelo menos, de como as coisas se processam. Bem, muito resumidamente, a grande dificuldade destes processos tem a ver com a necessidade de ajustar e adaptar todo o processo em si. Não só ao nível do recrutamento, porque já há pouco estávamos a falar nisso, estes candidatos não vêm através das fontes de recrutamento normais, portanto, não respondem a um anúncio, não fazem uma candidatura espontânea, mas depois ao nível da seleção, da formação, da integração, das ações de sensibilização que é necessário fazer junto das equipas para onde eles vão trabalhar, dos acompanhamentos. Portanto, todo o processo tem que ser repensado e adaptado. Mas adaptado não é adaptado uma vez e fica assim, não. É um processo dinâmico, porque se falamos de um surdo, tem uma série de especificidades que uma pessoa cega não tem. Ou que uma pessoa que se desloca de cadeira de rodas não tem, terá outras. Portanto, cada caso é um caso. E esta isso é a grande não pode ser, pois, exatamente, por isso mesmo. Isso não pode ser desincentivador para as empresas, porque no fundo estão a recrutar de uma maneira mais difícil do que o processo banal, digamos assim. Este processo, como eu costumo dizer, não é nem mais fácil, nem mais rápido, nem é sempre igual. Mas é possível fazer. Mas tem que se partir dessa premissa. Esta é a nossa forma de estar e, no nosso caso, como partimos de uma prática para uma teoria, quase que antecipamos aquilo que pode vir a acontecer se não forem seguidos todos os trâmites que nós consideramos absolutamente essenciais para que o processo corra bem. É como que, de alguma maneira, tentássemos antecipar o imprevisível, ou seja, todos estes processos, da experiência que temos ao longo destes anos, têm aqui uma forte componente de imprevisibilidade, que tem que se ter em conta, mas que há muitos que correm bem, e ainda bem, haverá outros que não correm tão bem. Vamos aí aprender com esses que não correm tão bem. E cometemos neste período, cometemos muitíssimos erros, muitíssimos, porque não existia tanta informação como existe hoje,
não existiam guias para um recrutamento inclusivo como existe hoje. As próprias instituições do setor social, nem elas próprias estavam muito habituadas a trabalhar com as exigências do setor privado, os timings, os perfis que têm que ser definidos, a necessidade de estar presente e de conhecer a organização por dentro, saber que quando eu falo num determinado posto, num determinado, por exemplo, supermercado, saber exatamente o que é que eu estou a falar. Esta é a diferença. E estes 15 anos de relação que temos com a OED é uma relação de absoluta confiança. E 203 colocações que tivemos via OED, se contarmos este mês em que estamos, temos que atualizar para 204. Tenho que avisar depois a Sara Pestana para atualizar em 204. Mas isto são 15 anos de um conhecimento muito grande, de uma forma de trabalho que temos instituída. Depois, se quiser, Isabel, que eu falo, concretamente aqui, em relação à OED, mas a OED é uma das muitas instituições com as quais estamos obrigados a trabalhar. Esta é a dificuldade, porque tirando a OED, mas a OED só trabalha para a região de Lisboa, sim, cada instituição gera as particularidades inerentes à deficiência ou incapacidade. A Associação Salvador só trabalha a questão motora, a AXA só trabalha os Asperger e os autismos. Entre cada uma, essa gestão que tem que ser feita individualmente portanto, diria que fazia falta algo que congregasse todas as necessidades, é isso? Sim. Porque a OED só trabalha para a região de Lisboa. Gera muitas deficiências, portanto, todas as mas só em Lisboa. Uma zona. Só Lisboa. Gostava de passar agora à Constança Ventura. A Nanarela começou este caminho mais recentemente, pelo que percebi da informação que me foi facultada. O que é que esteve na origem desta decisão? É difícil uma empresa seguir um caminho de recrutamento de pessoas com deficiência ou incapacidade? Bom, nós começamos nesse caminho muito espontaneamente. Eu, pessoalmente, aprendi a fazer gelados de uma pessoa que tinha uma leve deficiência. Então, sempre teve essa ideia de empregar e procurar pessoas com essas que eu defino mais umas características, mais umas diferenças que umas deficiências. E então, por um caso, fomos contatados pela OED e imediatamente seguiu, digamos, o recrutamento de algumas pessoas. Em particular, nesse momento, estamos a trabalhar com 3 pessoas com deficiência, numa empresa que no total tem 20 colaboradores. Então, digamos que do ponto de vista das percentagens e tudo, nós ultrapassamos largamente o que é a vossa cota. Exato. E acho que a coisa mais interessante no nosso caso é que as pessoas que entraram tiveram uma evolução dentro da empresa rápida e importante, no sentido que uma das 2 pessoas que entrou com a ED se tornou responsável do laboratório dos gelados e o ajudante, que era a segunda pessoa, também passou de fazer funções simplesmente manuais e mecânicas a também produzir gelados e a ser uma referência para a nossa empresa. A motivação, porque é que nós procurávamos? Porque procurávamos pessoas que tivessem motivação, que nos dessem estabilidade dentro da empresa. E então, pensamos que pessoas com esse problema da deficiência pudessem ter essas características mais acentuadas pelo feito de estar a trabalhar num ambiente também no qual as capacidades deles, a parte da deficiência, sejam valorizadas. E assim foi. As pessoas, digamos, deram um grande exemplo também ao resto das equipas
a nível, sobretudo, de liderança, digamos, da própria vida e dos próprios problemas, de resolução dos próprios problemas. E então acho que foram de ótimo exemplo pelo resto das equipas também. E, repito, pela empresa são pessoas nas quais nós contamos e que nós consideramos ter algumas características como os outros trabalhadores, mas que essas características não implicaram, sinceramente, da nossa parte, nenhuma necessidade de readaptação nem do ambiente do trabalho, nem das metodologias. Também porque, digamos, as 3 pessoas que trabalham são pessoas com grandes capacidades também de comunicação e de trabalho, então foi também fácil por isso. Muito bem, excelente experiência, pelos vistos. É bom também ficarmos a saber. Gostava de ouvir então a Diana Pinto, que ainda não ouvimos. A EDP é uma grande empresa. Gostava de lhe perguntar quantas pessoas emprega e quantas delas são deficientes ou com algum tipo de incapacidade. Sim, olá, boa tarde. E uma vez mais agradecer aqui o convite que me foi dirigido. Portanto, o Grupo EDP, nas diversas geografias em que está presente, somos mais de 12 mil colaboradores. Em Portugal somos mais de 6 mil colaboradores. E, portanto, desde sempre, nos nossos mais de 40 anos de existência, que recrutamos pessoas com deficiência. Sempre o fizemos e faz parte também do nosso ADN continuar a recrutar. Naturalmente que nos últimos anos, e fruto também de todo o tema que se fala na sociedade, definimos então em 2013 uma política específica para a diversidade e inclusão, que naturalmente também toca aqui o tema das deficiências e, portanto, desde então temos feito aqui diversas ações e atividades para reforçar então esse tema dentro da empresa. Quando me perguntava há pouco o número de pessoas que nós temos, esse número também vai variando, porque como dizia há pouco... Sim, mas uma ordem de grandeza, só para... Sim, temos algumas centenas, a nível do grupo temos algumas centenas, mas lá está, como recrutamos desde sempre, também temos algumas dessas pessoas que algumas já se reformaram e outras que se irão reformar também brevemente e, portanto, fizeram todo o percurso connosco. Mas naturalmente que é um trabalho que tem que ser feito diariamente, continuamente, e uma das nossas preocupações tem sido também aqui preparar as chefias para este, não só para o processo de recrutamento, porque lá está, também ele tem que ser adaptado, mas preparar as chefias para receber na sua equipa, trazer pessoas com deficiência, porque nós acreditamos também que essas diferenças e essas deficiências trazem bastantes coisas para a empresa, para a equipa, e isso também fomenta a inovação, que é algo que também valorizamos bastante. E temos feito aqui um trabalho muito, muito aprofundado com as chefias. Desenvolvemos cursos com algumas das universidades nacionais, onde definimos cursos específicos para essas chefias, porque acreditamos que está aí então o ponto fulcral, porque são eles que decidem no processo de recrutamento quem é a pessoa a recrutar e, portanto, toda esta alteração de mindset começa então aqui por... Já que me fala nisso, quais são as preocupações das chefias com que se tem confrontado? Ou seja, perante uma possibilidade destas, o que é que que problemas é que a chefia levanta? Achar que a pessoa não vai ter a capacidade, achar que vai ser um empecilho, achar que vai atrapalhar o normal processo de trabalho, no fundo achar eventualmente que lhe vai dar mais trabalho do que se não tivesse uma pessoa com essas dificuldades. Não sei, estou a imaginar o que pode ir na cabeça de um chefe em geral, independentemente de ser na EDP ou não. Sim, eu acho que são todos diferentes e cada um com as suas características. Já tivemos situações de dizer, então mas se vier uma pessoa com deficiência, posso ter outro recurso? Não, nós vamos recrutar a pessoa pela competência. Ou seja, isso para nós é essencial. Ou seja, no fundo a ideia de que recrutar um deficiente é uma coisa quase de solidariedade e não porque essa pessoa possa fazer efetivamente a sua função, é isso? Sim, e é também muito essa mudança de mindset, porque nós recrutamos as pessoas pelas competências. Se essa pessoa que tem as competências também é deficiente, bora lá, é muito bem-vinda e trazê-la para a empresa. Depois, também uma das preocupações das chefias é o resto da equipa, como é que a vai receber e se vai achar que vai ter aqui uma sobrecarga de trabalho.
e das análises Exato. que temos feito é que é pelo contrário, ou seja, essas pessoas que têm outras competências diferentes e que veem o mundo de forma diferente, trazem mais valias Acrescentam. para a equipa. Exatamente, acrescentam. Mas é E, preciso portanto, dizer isso, não é? Não é uma coisa que esteja não, interiorizado, digamos, não é? é preciso mostrar, é preciso dizer e muitas das vezes fazer exatamente exercícios. Daí termos recorrido também a universidades para nos ajudarem a desenhar este curso que temos realizado, porque muitas das vezes tem que ser com casos práticos para que eles efetivamente vejam, porque muitas das vezes existe o enviesamento inconsciente, que também é um curso que nós temos, e portanto muitas vezes é preciso quebrar aqui barreiras para perceberem que todos nós temos as nossas competências e todos nós somos diferentes, mas é efetivamente essa diferença que numa empresa, num grupo tão grande, melhora o nosso dia-a-dia. A mais-valia, digamos assim, não é? Há pouco, antes de começarmos, falávamos de uma coisa que eu acho que é muito importante, que é importante para se começar a perceber e começar-se a conseguir aplicar, de facto, porque é muito bom termos leis mais inclusivas, mas mais importante do que termos as leis é aplicá-las, não é? E, portanto, falávamos um bocadinho da dificuldade que é, por um lado, o que dizem as regras e, por outro lado, as regras de recrutamento, mas, por outro lado, também as regras de não discriminação, não é? Portanto, como é que se gera isso e que dificuldades é que tem tido? Tem sido aqui uma dificuldade, porque se por um lado existe então o decreto-lei em que as empresas até 2023 se têm que preparar e têm que atingir uma determinada cota, por outro lado, enquanto empresa, não só por causa dessa cota, mas socialmente responsável e temos esse dever para com a sociedade, queremos efetivamente recrutá-las, mas depois sentimos barreiras a nível legal, quando no processo de recrutamento numa candidatura, gostaríamos de saber se a pessoa tem algum tipo de deficiência, não para discriminar, muito pelo contrário, para ajudar e para conseguirmos o mais cedo possível no processo de recrutamento, adaptar o processo. Porque para uma mesma posição, eu posso ter 10 pessoas com 10 deficiências distintas e eu tenho que fazer 10 adaptações para cada uma dessas pessoas. E, portanto, nós sentimos aqui esta dificuldade e, no final, inclusivamente, podemos estar a recrutar pessoas que, de alguma forma, têm uma deficiência que não tem que ser visível. Essas pessoas têm o direito de não identificar que têm essa deficiência, podem entrar na empresa, mas em 2023 vamos ter, então, as entidades reguladoras que, no fundo, que numerar, não é? Connosco, a perguntar se estão a atingir as cotas e, portanto, existe aqui esta dicotomia também a nível legislativo que eu acho que ainda não está bem definida e que eu acho que nos próximos anos vai ter que haver aqui também alguns ajustes. Como é que isso se pode resolver enquanto não... Enfim, imagino que não se vai fazer nova lei agora já a correr, não é? Acaba de sair esta, portanto... Certo. Eu, na minha perspectiva, eu acho que no ato da candidatura, e eu não tenho que perguntar se a pessoa tem deficiência, eu acho que posso perguntar se durante o processo de recrutamento o candidato necessita de algum apoio extra durante o processo de recrutamento. E isso aí já me daria alguma indicação que a pessoa precisa de uma pista, que a pessoa precisa de apoio. E esse apoio pode ser 1000 coisas, não tem necessariamente, inclusive, que ser de alguma deficiência, mas que já me poderia dar aqui alguma indicação. E, portanto, espero que também, nesse sentido, haja desenvolvimentos nos próximos tempos. Gostava só de lhe perguntar mais uma coisa relativamente ao acesso, no fundo, porque há muitos tipos de deficiência, não é? Nós, no fundo, estamos aqui a falar de uma coisa que é um mundo, não é? Pode ser não ter um dedo ou pode ser ter uma deficiência mental, não é? Pode ser uma coisa que é visível, pode ser uma coisa que ninguém faz a mínima ideia, que a pessoa tem o ar mais dentro da norma, digamos assim, possível, não é? E isso, lá está, num processo de recrutamento, o que não é visível, se calhar não se chega a perceber, porque um recrutamento também não demora meses, em princípio, não é? Portanto, como é que, para vocês, enquanto empresa, o que é que vos é mais difícil o gerir, não é? Quando há uma incapacidade não visível ou quando há uma visível? Isso para vocês nem sequer é uma questão? Isso para nós não é uma questão de todo. E aqui a questão, para nós a questão é como é que nós nos adaptamos enquanto candidato e depois enquanto colaborador.
porque existem aqui distintas adaptações. Um candidato que é surdo terá que fazer um processo de recrutamento adaptado e ter aqui também, então, colegas de interpretação gestual, mas depois no dia-a-dia, enquanto ele é acolhido na empresa e na equipa, são outras adaptações. E, portanto, isso para nós, independentemente do tipo de deficiência, não é de todo um tema e para nós todas essas diferenças são muito bem-vindas e acolhidas no seio da empresa. Muito bem, muito obrigada. Gostava de regressar, enfim, de qualquer forma, pedia-vos que se tivessem alguma coisa a acrescentar ou que por isso simplesmente participassem, apesar de não estarmos em presença, é bom que haja esse dinamismo, mas se não, entretanto, gostava de voltar à Paula Lubinho para lhe perguntar se é que me consegue responder, mas de um ponto tentando pôr-nos na pele de alguém que tem este tipo de dificuldades. É mais difícil conseguir um emprego ou manter esse emprego quando há uma incapacidade, seja de que género for? As duas situações. Numa fase inicial, naturalmente, tem a ver com o que já referi, não é? Com todas as adaptações que o processo tem, mas a partir do momento em que a pessoa está na empresa, é também sujeita a todo, nomeadamente os processos de avaliação contínua, as naturais renovações de contrato, ou não. Portanto, no nosso caso, eu acompanho todas essas situações em relação a todas as pessoas, porque é necessário sempre esse acompanhamento. E o que tem de mais-valia a relação com as entidades parceiras é que nos ajudam mesmo depois da contratação. Portanto, a relação, no nosso caso, não se esgota na contratação. Há depois todo um processo contínuo de acompanhamento, de resolução de situações, porque, claro, as coisas podem numa primeira fase correr bem, todo o processo foi adaptado como tinha que ser, a integração foi feita como tinha que ser, a ação de sensibilização também foi, mas se calhar dentro de um ano as questões que vão surgir já serão outras, como em qualquer pessoa, com ou sem a deficiência ou incapacidade. No nosso caso, contamos sempre com o apoio das instituições que acompanharam o processo inicialmente. Claro que, ao fim de alguns anos, já não faz sentido, mas eu sei que a instituição continua à distância a saber da vida, digamos, desse nosso colaborador. No nosso caso. Relativamente, por exemplo, à comunidade surda, recentemente contratámos uma pessoa que nos ajuda com tudo o que são as traduções em língua gestual portuguesa. Portanto, deixámos de estar tão dependentes a esse nível quando queremos comunicar com algum dos nossos colaboradores que é surdo, nomeadamente as reuniões anuais de avaliação de desempenho, alguma comunicação que seja necessário, mais institucional. Contámos também muito aqui no que foi este processo todo do Covid e naturalmente das informações que tinham que ser passadas de forma muito rigorosa em termos de linguagem e em termos de comunicação. Vamos contando sempre com esse apoio, entre outros. Não sei se respondi, se quiserem... Sim, então, sim, isto é um pouco para tentar perceber como é que vocês conseguem, no fundo, fazer o vosso trabalho de recrutadores e de empregadores, tendo em conta necessidades específicas também de quem estão a contratar, não é? Portanto, no fundo, tentar perceber um pouco melhor como é que isto tudo se processa, não é? Eu relativamente a isso, desculpem, diga. Sim, faz favor. Para uma empresa da dimensão como a minha, então uma empresa pequenina, também o feito de ter a associação OED, a organização como referência e exatamente como acompanhamento de todo o processo, seja na fase de recrutamento, seja na fase da contratação,
seja depois na fase da avaliação do desempenho, da resolução dos problemas que se criam, é uma mais-valia enorme para uma empresa pequenina como a minha, porque internamente nós, obviamente, não temos uma estrutura de recursos humanos que nos ajude nesse sentido. Então, é muito importante e facilita muitíssimo em relação à relação com outros trabalhadores que, em vez, não têm atrás a OED. Eu já agora gostava de perceber uma outra coisa, imaginando que nos possam estar a ouvir, por exemplo, empresários que queiram saber como ou enfim, que condições, que situações é que envolve o recrutamento deste tipo de trabalhadores. Gostava que me dissessem, todas vocês, quais são os apoios que as empresas têm para contratar pessoas, se é que têm, para contratar pessoas com deficiência, ao nível, por exemplo, fiscal, ou se é que existem, não faço ideia, francamente, e portanto acho que era bom podermos esclarecer esse ponto para quem nos estiver a ouvir. Sim, então eu posso avançar. Efetivamente existem vários apoios, nós na EDP não estamos a utilizá-los, no entanto, quando o colaborador é admitido, e caso ele queira assumir, porque lá está no seu direito de não assumir, ele ao preencher a declaração de IRS, a documentação que nos tem que entregar, ele pode aí identificar e depois existem então benefícios fiscais. Mas isso é para o próprio trabalhador e não tem que vos dizer a vocês, pode fazer no final do ano quando entrega o seu IRS. Não, quando ele entra, ele tem que preencher informação e ele aí pode identificar ou não. Sim, mas pode não dizer, exatamente, é isso que eu estava a dizer, portanto, isso é o próprio, é o trabalhador, não é? Eu referia-me era à própria, isso é um benefício, ou enfim, um apoio, como quisermos chamar-lhe, para o trabalhador. Eu perguntava, era se as empresas têm algum tipo de apoio, algum tipo de benefício, enfim, algo de diferente do que quando contratam um trabalhador que não tem nenhum tipo de incapacidade. Eu sei que existem vários, nós, no entanto, não estamos a utilizar, ou seja, para nós é um colaborador como qualquer outro, e, portanto, tratamos exatamente da mesma forma. Não sei se alguma das pessoas que está na nossa conversa sabe especificar um bocadinho melhor quais são esses apoios que existem, o que é que as empresas podem ficar a saber sobre isso hoje, aqui com a nossa conversa. Pelo que eu sei, na fase inicial não há apoios, no sentido que até a pessoa não ter efetiva não há nenhum benefício fiscal, pelo que eu sei. E só a seguir que há alguma coisa, mas eu sinceramente não sei dizer mais nada em relação a isto. Nós também, digamos, quando colaboramos com pessoas com deficiência, não é mesmo porque estamos à procura de apoios. Aqui a questão era um bocadinho, desculpe interromper, aqui a questão era um bocadinho para quem nos estivesse a ouvir e que eventualmente esteja a ponderar uma solução destas, ficar a saber com o que é que pode contar, com o que é que, não é, qual é, portanto, pelo que percebi daquilo que me está a dizer, numa primeira contratação, no início, isso é provavelmente, suponho que isso é assim exatamente para que não haja, digamos assim, falsas contratações, digamos, não contratar a pessoa para ver o benefício e depois voltar e depois despedi-la, digamos assim. Provavelmente. Assumo que seja, imagino que seja isso, não é? Mas, portanto, depois, quando há entrada nos quadros, como se costuma dizer, então aí sim haverá algum tipo de benefício fiscal para a empresa, é isso? Sim, pelo que eu sei, sim. Okay. Posso, Isabel? Sim, por favor. Efetivamente, esta é uma das mais-valias de poder realmente contar com as instituições, e elas são as melhores fontes de informação a este nível. No nosso caso, em particular, apenas usufruímos de um único apoio e é muito pontualmente. Para ter uma ideia, o ano que passou tivemos um único e são os estágios de inserção, são os estágios do IFP, têm a duração de 12 meses utilizamos muito pontualmente. Isto tem uma razão, infelizmente sou obrigada a falar nelas. São sempre situações extremamente burocráticas a nível administrativo. Desincentivam logo, ou desmotivam, sim, não é? O trabalho que vai dar, às vezes não compensa o...
por muito boa vontade que as empresas tenham e que as instituições possam ajudar, nomeadamente na fase inicial, em termos de candidatura ao apoio, há depois todo um conjunto de procedimentos mensais que têm que ser feitos e que consomem muito tempo. Por isso é que temos vindo, muito pontualmente, o ano passado tivemos um só, e por acaso foi via OED, o candidato em si, mas que está em processo de contratação, vai entrar ainda este mês, ao início de junho. Foi uma situação pontual. É útil, é bom, temos aí um período grande de conhecimento mútuo, não posso negar, é bom, mas da nossa parte tem a ver com essa questão administrativa e burocrática que não temos capacidade depois para gerir, tendo em conta os recursos que temos afetos a esta questão da diversidade e da inclusão. É só por isso. Já agora aproveito que estamos consigo, é uma pergunta também para todos, mas se quiser para todas, neste caso só estamos mulheres. Dependendo da função e da incapacidade, pode ser preciso que a própria empresa se adapte, seja porque é preciso uma cadeira de rodas, seja porque é preciso um computador que leia oralmente, porque o trabalhador não consegue ler, enfim, ou seja, pode ser tecnologicamente, pode ser arquitetonicamente, os próprios refeitórios, enfim, imagino que haja uma série de situações e de questões que se levantam perante o recrutamento, pelo menos de alguns tipos de deficiência. Como é que vocês gerem isso? É uma dificuldade acrescida ou não, necessariamente? Faz parte do processo. Portanto, quando dá... Porque estamos a falar de algo, desculpe só para especificar, estamos a falar de algo que pode, digamos assim, encarecer o recrutamento para a própria empresa, não é? E, portanto, pode ser... Mas eu acho que nesse caso haja apoios. No caso de dever readaptar o lugar de trabalho, eu acho sim que é possível conseguir algum apoio. Sim, há apoios em termos das acessibilidades, sim. Exato. Sim. Pois, mas eu referia-me a uma coisa um bocadinho mais lata, não é só as acessibilidades, é um tipo de computador diferente, é um tipo de... Pronto, há muita coisa, e outras coisas. E outras coisas. Mas, exato, gostava que me falassem um bocadinho disso. Que são as chamadas adaptações razoáveis. E quando pensamos em adaptações, pensamos logo na questão física. É o computador, é a rampa... Não, há muitas coisas que são as adaptações razoáveis e isto tudo é feito a quando da avaliação do posto de trabalho, a quando do contacto com a chefia, e posso dar vários exemplos. Mexer num horário é uma adaptação razoável. Por exemplo, nós integramos isto antes do Covid, depois com o teletrabalho ficou muito mais favorável para todos, mas antes do Covid nós integramos em simultâneo 2 pessoas que se deslocavam de cadeira de rodas para o nosso departamento de e-commerce, portanto o contacto telefónico com clientes, que tinham que ter um horário diferente porque tinham que entrar e sair sempre com a loja aberta. Internamente temos obviamente todas as acessibilidades, não é? Mas o problema é da rua para o metro. Do metro para aqui, o elevador existe, mas está... Não funciona, está sempre fechado, desligado. Está vandalizado. Por muitas queixas que se façam, por não muitas se resolve. É um computador, é um elevador que está sempre com problemas. Portanto, o que fizemos foi essa adaptação razoável. Nesses casos, têm um horário em que entram e saem sempre com a loja aberta ao público. Portanto, entram e saem como se fossem clientes. E depois deslocam-se internamente no nosso elevador para clientes. Portanto, isso é uma adaptação razoável. Mexer em folgas, por exemplo, pode ser uma adaptação razoável. Um posto de trabalho, outro exemplo, integrado, mas está connosco já há muito mais tempo, está efetivo, um colaborador para a área de cozinha, que pela análise feita durante o seu estágio inicial connosco, definiu-se que tinha que ir para uma cozinha muito mais calma, com um tipo de trabalho que não tivesse tanta pressão como uma cozinha normal, portanto foi
enquadrado numa cozinha específica de pratos preparados, portanto, de venda de comida a peso, e teve um horário de part-time, porque o estágio serviu para isso mesmo, para chegarmos à conclusão de que não era possível, ele não aguentaria fazer uma jornada completa de 8 horas. Portanto, não só tem um part-time, como está permanentemente numa cozinha mais ajustada a si. Isto são adaptações razoáveis, não têm custos, não implicam um sistema informático XPTO, porque nada, são adaptações necessárias para mas implicam uma determinada postura da vossa parte para estarem abertos a essas adaptações, no fundo, não é? Ou seja, não é uma coisa que se vocês não tiverem essa maneira de estar, que se resolva sozinho, não é? Não, isto é fundamental, haver um alinhamento geral, universal, naturalmente uma direção muito implicada nestas questões todas, para que todo o processo flua muito naturalmente. Eu apenas dou a cara. Tenho toda uma equipa comigo, em termos das áreas, dos chefes, das direções, muito alinhada e quando, há pouco, a Isabel levantava a questão, o que é que se diz a um chefe, o que é que pensa um chefe quando vai integrar uma pessoa destas? Pensa, vamos lá falar sobre o que é que temos que fazer para integrar. Vamos sentar e vamos falar. Pronto. Vamos integrar. Agora vamos ver o que é possível, o que é que temos que fazer em termos de adaptações razoáveis, porque sabemos que as temos que fazer. Porque pensar que tudo vai ser igual não é a realidade, no fundo, não é? Não é a realidade. Desde a escolha do tutor, tudo tem que ser pensado ao milímetro. Para quê? Para minimizar as questões que podem correr mal durante o processo. Portanto, como já passámos por muitas situações e já sabemos onde é que é mais provável que o processo corra menos bem, tentamos investir muito mais nessas, onde a probabilidade disso acontecer é muito maior. Não entra ninguém sem uma devida avaliação do posto de trabalho, não entra ninguém sem uma sensibilização à sua chefia, tutor e alguns colegas, os que forem possível. Portanto, essas são fases das quais não abdicamos nunca no processo. Muito bem. Pois, é a vantagem da experiência longa, não é? Já identificaram os vossos da situação, os vossos calcanhares daquilo, não é? Gostava de voltar à Diana para nos responder também a esta questão das adaptações, também sendo uma empresa com no fundo, muitas situações, muito tipo de emprego diferente, não é? Até, sim, muitas funções. Imagino que uma coisa é alguém que trabalha na rua, indo à casa das pessoas, fazer algum tipo... um técnico, um técnico, por exemplo. Outra coisa é alguém que está à secretária a atender ou ao telefone, enfim, como agora há muitos call centers, por exemplo, não é? Nesse sistema, não quer dizer que seja um call center. Sim, isso para nós nunca foi um tema, ou seja, para nós tem a ver com a questão de trazermos as competências para dentro de casa e depois adaptarmos à pessoa em questão. Por isso é que o nosso processo é unitário e é sempre adaptado à pessoa. Como dizia há pouco, o nosso foco tem sido aqui as FIAs e, portanto, montamos também, então, todas as formas de comunicação para que a chefia, logo no início do processo, e quando ele está a fazer, digamos, o pedido de recrutamento, ele tem logo a possibilidade de dizer esta função pode ser ocupada por uma pessoa com deficiência e é onde aí também vamos buscar mais informação. Portanto, desde o momento zero que o manager e o RH estão então cientes de que ao recrutar uma pessoa, qualquer que seja a sua deficiência, estaremos totalmente disponíveis para fazer as adaptações necessárias. Esse para nós nunca foi um tema e quaisquer que sejam as adaptações, fazemos-las sempre de muito bom grado. Inclusivamente, depois, às vezes, até já depois do colaborador entrar no posto de trabalho e ele próprio também fazer aqui as sugestões, porque achamos que também é muito interessante a própria pessoa poder sugerir coisas que, se calhar, nós não nos lembramos no dia-a-dia, mas aqui também referir que a própria OED também tem aqui um fator, tem sido aqui um apoio essencial para também dar esse apoio e fala-nos um bocadinho já agora, um bocadinho mais sobre essa relação com a OED e como é que eles podem, o que é que já fizeram e o que é que podem fazer mais para a frente. Claro. A nossa relação é muito recente,
mas eu acredito que vai ser muito, muito duradoura. Nós começámos o ano passado, tivemos uma reunião, creio que no verão, aqui uma reunião de prospecção em que nos vieram apresentar a empresa. E, na altura, eu estava a preparar o lançamento do nosso programa de trainees, que é um programa internacional do mundo inteiro para recrutar jovens para a empresa. E quando tive a reunião, fiquei logo ali com muita curiosidade, porque a forma como apresentaram a OED foi de alguma forma distinta das demais associações com as quais também já trabalhamos. E, portanto, o mote principal do nosso programa de trainees foi abraçamos a diversidade. Todas as pessoas são bem-vindas e, portanto, isto também, aqui uma vez mais, qualquer jovem que cumprisse os requisitos, independentemente da sua deficiência, também era muito bem-vindo. E, portanto, eu acredito que um mês ou dois depois voltei ao contacto então com a OED, coloquei-lhes então aqui à disposição o programa e disse, olha, estamos a recrutar para o mundo inteiro, estamos de braços abertos a receber jovens vindos da universidade, mas que de alguma forma possam ter aqui alguma deficiência e, portanto, começou aí a nossa relação muito, muito próxima. Apresentaram-nos candidatos e que chegamos à conclusão de que o candidato fez todo o processo com acompanhamento em todas as provas da técnica da OED e recrutamos o candidato. E foi engraçado que antes de fazer a proposta ao candidato, eu falei e comuniquei à técnica da OED, tal era já a relação próxima que se tinha e que se mantinha, e mesmo depois de ele ter entrado, existe aqui um constante acompanhamento. Como é que ele está, como é que ele não está, ela fala com ele, eu falo com ele, e portanto tem havido aqui esse acompanhamento constante, que eu acho que é efetivamente o que faz aqui a diferença na OED. Já agora, uma vez que me diz que é mais recentemente que tenha tido essa colaboração, mas vocês já recrutavam antes, não é? Portanto, claro. Que diferença é que notou? Que vantagem ou que mais-valia? Porque já faziam, não é? Se estivessem a começar, era diferente, mas como já faziam antes, portanto, o que é agora feito de outra forma ou de uma forma melhor, porque têm esse apoio e essa interação, digamos assim, com a OED? Sim, ou seja, conseguiram captar exatamente o que é que nós procurávamos e conseguiram-nos apresentar os candidatos. Ou seja, candidatos que, por um lado, tinham deficiência, mas por outro lado tinham as competências necessárias. Portanto, encurtam-vos um bocadinho o processo, é isso? Porque permitem chegar mais depressa àquilo que vocês precisam, por exemplo, ou não é tanto isso? Não, eles trouxeram-nos os candidatos, mas depois esses candidatos passaram exatamente pelo mesmo processo. Nós fizemos questão de que todos os candidatos tivessem exatamente o processo, e posso lhe dizer que no final recrutámos 25 pessoas, e 25 pessoas do mundo inteiro, ou seja, são de 10 nacionalidades diferentes, e esta pessoa foi da OED, por acaso é portuguesa, porque a OED também trabalha aqui, mas dizer-lhe que fez exatamente todo o processo de seleção que os restantes candidatos que vêm das melhores universidades do mundo, mas que este também fez esse processo e que conseguiu entrar. Processo esse que foi também muito acompanhado pela técnica, que teve aqui a preocupação de ir acompanhando o candidato e de ir também nos passando essa informação. E, portanto, isso foi aqui o essencial, o contacto e o apoio, não só durante o processo de recrutamento, mas depois da integração e mesmo já depois da integração, manter aqui o contacto e ir sabendo sempre dessa pessoa em questão. E não só falar com ele, mas partilhar connosco também. Muito bem, já agora gostava de ouvir também a Paula Lubinho e a Constanza Ventura relativamente a este ponto específico do apoio e da relação com a OED e do que é que tem sido esse trabalho entre as várias instituições. Se eu tivesse que definir numa única palavra, é confiança. A técnica da OED que gera a relação com o El Corte Inglês, ela entra e sai do El Corte Inglês quando quer, porque efetivamente, é uma de nós. Eu digo uma porque é uma mulher, é uma de nós. A relação é tão grande que ela está presente em todas as fases do processo. Nas entrevistas, nas sensibilizações, nas avaliações do posto de trabalho. Portanto, é a pessoa-chave e em quem nós confiamos plenamente para nos falar sobre o candidato em questão e para intermediar a relação que temos com o candidato. É um facilitador, não abdicamos. Esta é a grande mais-valia. E, efetivamente, com a OED,
digamos que temos aqui três formas de trabalhar muito interessantes e muito simples. Ou, efetivamente, há uma iniciativa por parte do El Corte Inglês em apresentar um determinado perfil, uma determinada função que está em aberto, e na sequência dessa vaga apresentam os candidatos, ou, ainda mais interessante, é quando é a OED ter essa iniciativa para connosco. E pode acontecer com dois cenários igualmente interessantes. Ou me contacta e diz, Paula, tenho uma pessoa para a função X, para aquele centro de trabalho. Vamos imaginar que é para um supermercado, para um supercore, temos vários, porque já está tudo despestado em termos de função, de acessibilidade ao local de trabalho, em termos de perfil, porque conhece a área sobre a qual está a falar, e então daí marcamos a entrevista, ou ainda mais interessante, e isto só se consegue realmente com muito trabalho conjunto, que é quando o contacto é feito e me é dito apenas, Paula, tenho uma pessoa que tem o perfil do El Corte Inglês, não sei bem é para que função. Não faz mal. Então vamos chamá-la. E posso dizer que foi na sequência deste contacto assim, desta maneira, que nós contratámos uma pessoa que tem uma função que não existia, mas passou a existir, que é um híbrido entre o apoio na tradução de tudo o que é a questão da língua gestual portuguesa, porque é uma pessoa surda de nascença, mas que oraliza e faz leitura labial. Portanto, está aqui num limbo consegue fazer a ponte entre os ouvintes e os não ouvintes, resumidamente. E, como residia perto de Alcochete, que é a nossa central de distribuição e logística, o ponto fixo é lá. Portanto, não existia, mas passou a existir. Realmente é... Portanto, foi um encaixe perfeito, digamos assim. Identificaram o tal perfil El Corte Inglês, com que isso possa significar, e o resto competiu-nos a nós a encaixar, porque, e li há muito pouco tempo algo sobre isto, mas que achei de tão simples que é, tão profundo ao mesmo tempo, que é contratemos pela paixão e pelo brilho nos olhos, porque tudo o resto é possível de ser ensinado. E este é realmente um entendimento muito grande do que é a nossa postura, é o Corte Inglês, temos cá dentro os profissionais que precisamos, queremos pessoas que venham com vontade e que venham receptivas a novas aprendizagens e que venham com esse entusiasmo. Portanto, eu acho que isto reflete aquilo que é o que se pretende. É um entendimento perfeito da nossa realidade e das pessoas que queremos contratar para nós, no nosso caso. Claro. Não, isso é um resumo lindíssimo, de facto, daquilo que realmente nos interessa a todos. Gostava só de ouvir a Constança sobre esta questão da relação com a OED e com a importância ou da utilidade que tem tido para vocês. Sim, eu volto a dizer, nas empresas pequeninas, numa dimensão como a minha, um dos aspectos mais complicados é mesmo o recrutamento e a gestão dos recursos humanos, porque no nosso interno nós, repito, não temos uma estrutura adequada para isso, mas os problemas que encontramos são os mesmos das grandes empresas. Quantos trabalhadores têm vocês já agora? Neste momento somos 20. 20. Antes da pandemia chegamos a ser 36, mas essa pandemia... Quase metade. Deu um bom... Exato. Sim. E então o feito de ter um partner que ajude nesse aspecto é uma mais-valia enorme. Por exemplo, na fase de recrutamento, não é? Quando nós entrevistamos uma pessoa que responde a um anúncio, nós conhecemos essa pessoa só através do currículo e da descrição que a própria pessoa faz dela própria. Enquanto, através da ajuda do OED, nós conseguimos já aceder a uma pessoa da qual conhecemos a experiência pregressa e temos uma testemunha, digamos, de que foi a sua experiência. Depois, na resolução dos problemas que se vão criando, o ED funciona um bocadinho como um árbitro, a nível, sobretudo, psicológico, pelas duas partes, para resolver e fluir os problemas. Então, é um apoio mesmo muito útil por uma empresa da dimensão pequenina, como a nossa. Portanto, de certa maneira,
poderia nem chegar a recrutar ou isso ser muito mais difícil se não tivesse esta intermediação, digamos assim, este apoio, é isso? Bem, com certeza, o recrutamento das pessoas com deficiência foi mais fácil graças a esse apoio do que o recrutamento de pessoas sem deficiência. É isso. Muito bem, acho que entre essa ideia e a ideia da paixão e do brilho nos olhos, já estamos com um quase final muito simpático, porque o nosso tempo está a terminar, e portanto gostava de agradecer mais uma vez à Diana Pinto, à Paula Lubinho e à Constanza e a todos os que nos estiveram a acompanhar pela plataforma da Câmara Municipal de Lisboa. Lembrar que a 27 de maio há uma nova tertúlia OED 30 anos, testemunhos de pessoas com deficiência, nessa altura com a moderação da jornalista da SIC, Conceição Lino, e em que a ideia será a partilha de testemunhos dos inscritos da OED que se encontraram, enfim, que resolveram o seu percurso profissional graças ao seu apoio. Portanto, um bocadinho aqui na sequência da conversa que tivemos agora para o final, mas mais focado ainda nesse tema. Para os que estiverem interessados, também é importante dizer que podem procurar emprego com a intermediação da OED, podendo contactar através do site oed.com.pt. E para terminar, gostava apenas de lembrar o artigo 23 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que diz que todos os seres humanos têm direito ao trabalho, à livre escolha de emprego, a condições justas e favoráveis de trabalho e à proteção contra o desemprego. Portanto, a nossa conversa aqui vem um pouco no sentido de ajudar a que os direitos não sejam apenas promessas, mas que se tornem uma realidade. Contamos com todos e com a ajuda também destes debates para que haja uma sensibilização para este tema e que se esteja a fazer cada vez mais, de forma mais confiante, o caminho da mudança. Continuação de bom trabalho a todos e muito obrigada. 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 Obrigada.